Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso programa semanal do canal Ermira Cultura. Eu sou Rosângela Chaves e, ao lado de Rogério Borges, hoje nós vamos conversar sobre o tema da compaixão, ou da ausência dela, na literatura e na filosofia. Tudo bem, Rogério? Oi, Rosângela, como é que você está? Tudo bem? Estou vendo o Tonton aí do seu lado, o seu Ah, gatinho de estimação aí na estante. Também dou o meu alô para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no canal Ermira Cultura, aqui no YouTube. pois é, e antes da gente começar o nosso papo semanal, eu gostaria de pedir então a quem nos assiste para que dê os likes, compartilhe os nossos vídeos, assine aí as notificações para receberem novos avisos de quando a gente gravar os nossos vídeos, para que a gente possa ampliar o nosso alcance e consolidar o nosso programa, não é, Rogério? Exatamente, a gente convida vocês a integrarem, né, a se integrarem a essa nossa comunidade de reflexão também. Também dá uma visitada no nosso site, ermiracultura.com.br, tem muito conteúdo bacana lá, muitos textos, muita poesia, muita literatura, tem muitas ideias trocadas ali, que é interessante a gente sempre tá lendo coisas diferentes e a gente sempre está tentando buscar levar isso a vocês. Então, fica o convite para também acessar o site. Bom, então vamos começar, não é? Sobre esse tema da compaixão. E eu vou começar citando uma passagem bíblica. É no Antigo Testamento, no livro dos Reis, Salomão faz uma prece a Deus e pede o seguinte: dai-me um coração compassivo. Não é? E essa frase, dai-me um coração compassivo, também ela aparece numa oração católica que é bem conhecida. E o que ela resume? Ela resume um dos maiores ensinamentos do cristianismo, o valor da compaixão, não é? O cristão verdadeiro deve procurar guiar sua vida como o bom samaritano da parábola, compadecendo-se do sofrimento alheio e esforçando-se em mitigar as dores e privações dos seus semelhantes. É interessante, a gente chamou atenção para esse tema da compaixão, porque parece que agora a gente vive uma espécie de crise da compaixão, não é? Com essa pandemia que assola o nosso país e assola o mundo, não é? É assustador os exemplos que a gente vê cotidianamente, né, da ausência de compaixão, da ausência de empatia, por parte, né, dos governantes desse país, também por parte, infelizmente, da sua população. Bom, e hoje eu vou fazer uma introdução menor, já quero passar para o Rogério, mas é justamente a gente querer recuperar esse sentimento, não é, tanto na literatura quanto, né, na filosofia, e refletir um pouco sobre isso, não é, Rogério? Exatamente, Rosângela. Eu acho que a gente está nesse momento em que essa nossa capacidade de sentir compaixão, de empatia, ela está sendo testada. E, infelizmente, não estamos passando no teste, sobretudo no Brasil. A gente está gravando hoje o programa, sexta-feira, né, dia 3 de julho, e ontem a gente teve no Rio de Janeiro a reabertura dos bares e restaurantes lá, e a gente teve uma cena que eu acho que vai ficar entre as piores de todas, que foi aquela concentração no bairro do Leblon, de centenas, milhares até de pessoas naqueles bares chiques, caros, todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerado, comemorando, parecia comemorar uma volta ao normal que não existe. E essas pessoas são pessoas informadas, são pessoas com grande poder aquisitivo, são pessoas que têm dinheiro para frequentar aqueles lugares, pessoas viajadas, que têm acesso a bens culturais. E essas pessoas, exatamente essas pessoas, que estão dando esse exemplo. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar, pô, mas elas estão assumindo o risco se contaminarem, o problema é delas. E aí entra a questão da compaixão, da empatia. O problema não é só delas. Se o problema fosse só delas, a gente nem comentaria. O problema é delas, o problema é da família delas, que tem idosos, com certeza toda família tem.
O problema é que essas pessoas moram em bairros nobres que, com certeza, tem pessoas que trabalham para elas, funcionários domésticos, o porteiro, a faxineira, as próprias pessoas daquele restaurante ali. Então, assim, o que a gente viu ontem, dentro do que a gente pode chamar de, né, do extrato mais alto no sentido de ganho, né, da sociedade, de ganho financeiro, eu digo, foi um grande exemplo de ausência de compaixão, né? Você citou Salomão, né, o Rosângela, que né, quer dizer, ele é o que representa a sabedoria, né? Quer dizer, ele é o emblema da sabedoria, né? Quer dizer, quando a gente fala que vamos dar uma solução salomônica, quer dizer, é aquela solução em que você tenta ser justo, né? E aí a gente percebe que ele pedia um coração compassivo, porque ele sabia que a justiça e a sabedoria passam pela compaixão. Então, quando a gente se desvia da compaixão, a gente não está sendo justo e a gente não está sendo sábio. A gente está sendo o inverso disso. Então, eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho essa questão, sim, e acho que a filosofia e a literatura tem muito a nos ensinar, né, a respeito desse sentimento tão necessário e, às vezes, tão em falta hoje em dia, né? Pois é, e agora vamos pensar um pouquinho, e agora eu queria aqui falar um pouquinho de filosofia, né? Tem esse livrinho aqui muito legal, né, de uma autora francesa. Eu tenho aqui uma edição em espanhol, né? A Myriam Revaud Dallon, que ela fala sobre o homem compassional, né? Seria o título, né? E aqui ela vai, também baseando-se na Hannah Arendt, que vai também falar desse tema da compaixão nesse outro livro dela aqui, que se chama Sobre a Revolução. Tem uma parte lá que ela vai falar sobre a compaixão, sobre como que a compaixão emergiu como um sentimento, vamos dizer assim, durante a Revolução Francesa. E ela tenta recuperar a Myriam Revaud Dallon, né, baseando-se também na Hannah Arendt, sobre tentando pensar assim, a compaixão na sua raiz. Né? O que significa compaixão? Né? Paixão vem de patos. Patos é aquilo que você é afetado por. Né? Paixão. Né? Paixão, no grego, a pessoa que é tomada por uma paixão, a paixão implica uma certa passividade, né? Como se você fosse afetado por alguma coisa, o patos, não é? Uhum. Paixão é uma espécie de, então, sofrer com, ser afetado com. Quando eu tenho compaixão, é no sentido de que o sofrimento do outro me atinge de tal forma que é como eu sofresse junto com ele, não é? É um co-sofrimento, é um sofrer junto, não é? Então, por isso, quer dizer, é como se assim, eu me transpusesse, né, para o lugar do outro, não é? Eu sofro junto com ele, não é? Por isso que é compaixão, não é? Então tem que ter realmente essa capacidade de sentir, não é? Empatia, não é? De se transpor para o lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, né? Então é importante, assim, eu acho interessante a gente pensar na etimologia da palavra, né? E ela vai agora pensando na literatura que tem um personagem que aparece no Dostoiévski, não sei se você se lembra dessa passagem, Rogério. Os Irmãos Karamazov, a passagem do Grande Inquisidor. Você se lembra dela? Sim, lembro. Uhum. Não é? É quando, Sim. Uhum. Pois é quando Jesus, né? O que acontece? É um trecho ali que o Ivan, né, que é um dos irmãos Karamazov, tem um diálogo com a Alyosha, não é? E vai narrar para o Alyosha um sonho que ele teve. Ele fala assim, eu sonhei um poema. Né? Interessante como ele fala, eu sonhei um poema. Que poema é esse? Aí qual que é o conteúdo desse poema? Bom, aí ele vai dizer que sonhou com a volta, não é, de Cristo à Terra. Né? E Cristo volta à Terra na Sevilha do século XVI, durante a Inquisição. Né? E quando Cristo aparece, de repente, no meio ali,
em Sevilha, no meio da praça, aquela figura divina é imediatamente reconhecida pela população. Imediatamente eles reconhecem que é o Cristo que está voltando. E todo mundo fica maravilhado, falando, nossa, estamos salvos e tudo, não é? E Cristo passeia ali entre a multidão. Só que o inquisidor, né, o grande inquisidor, já um ancião de quase 90 anos, percebe Cristo de longe e manda prendê-lo. Né? E ninguém reage, interessante é isso, ninguém reage. Né? Aquela mesma multidão que acolheu Cristo, que estava tão alegre, mas tinha tanto medo do inquisidor, né, que não fez nenhuma reação para defender Cristo. E o inquisidor manda prender Cristo. E durante, né, a noite, ele vai visitar e dá um sermão em Cristo. Fala assim, olha, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer na Terra de novo? Inclusive, o repreende, né, por querer que as pessoas acreditassem nele de forma livre, né? Acreditar não, não pela coerção, como a igreja da Inquisição fazia, né? Mas acreditar num ato de livre-arbítrio, né? Usando a sua liberdade, né? Que é a mensagem do Novo Testamento também, não é? E ele dá um grande sermão em Cristo, e é interessante porque Cristo ouve toda, né, o palavreado lá do inquisitor e não diz uma palavra, não é? No final, a única coisa que ele faz é dar um beijo no inquisidor. Arnaiz vai fazer uma análise dessa passagem de Dostoiévski, falando assim que Cristo não fala nada, não é porque ele não tem argumento para se opor, mas é porque ele fala a linguagem da compaixão. E a linguagem da compaixão, ela é por gesto. Ela não é, a compaixão não é falante, né? A compaixão é por gesto, é pelos seus atos. Não é você sair falando que eu ajudei fulano, que eu ajudei ciclano, né? Ela se demonstra pelos seus gestos, pelos seus atos, né? Então, Cristo, e por isso que Cristo é divino, né? Porque ele consegue sentir compaixão por toda a humanidade. Ele não vê a humanidade como uma massa, né, disforme, não. Ele consegue singularizar cada um, não é? E sentir compaixão, né, por todos. Por quê? Porque a compaixão justamente é isso, né? Ela está no gesto, ela está na ação, ela não está na palavra, não está no discurso, não é? Jogo para você agora, Rogério. O que você E acha você disso? falando a respeito do Dostoiévski, né, desse Cristo que não fala, né, às vezes porque pelo gesto, no mesmo livro, né, nos Irmãos Karamazov, tem o diabo, né? E, e ele fala, né? É um diálogo, né? Quer dizer, é interessante isso, né? Assim como o Dostoiévski trouxe esses arquétipos, né? Assim, para se confrontarem mesmo, de uma maneira, não Cristo contra o diabo, não é isso, mas o homem diante de Cristo, o homem diante do diabo, né? O diabo como símbolo exatamente oposto dessa compaixão, quer dizer, o símbolo do castigo eterno, o símbolo da tortura, o símbolo da danação, né? E é interessante, o Dostoiévski ele tem um outro livro que é outro clássico também, que chama O Idiota, né? E quando a gente começa a ler O Idiota, você começa a achar o cara idiota mesmo. Porque você fala, mas meu Deus do céu, ele vai cair nessa, não é possível. E aí, no final, ele traz uma lição, na verdade, assim, que é meio desconcertante para quem passou o livro inteiro, e todo mundo passa o livro inteiro achando o cara meio bobo mesmo, porque ele é enganado, e aí ele fala o seguinte: eu não sou enganado. Eu não sou enganado. Eu sei o que cada um estava fazendo comigo, eu sabia. O que cada um estava fazendo. Mas eu sou assim. Então, assim, é uma pancada isso, porque assim, você acha que ele tem que ir na revanche, ele tem que se vingar, ele tem que responder, ele tem que lavar a honra dele de alguma maneira da afronta, do desprezo. E, de repente, ele fala não. Ele tem uma atitude compassiva mesmo com aquelas pessoas que estão lhe fazendo mal até, que é um ensinamento
também de Cristo, né? Quer dizer, você dá a outra face. E ele ser preso pelo inquisidor e ele ter essa atitude com o inquisidor, com aquele que está lhe fazendo mal, né? Então, o Dostoiévski traz esse pensamento, essa reflexão em vários momentos da obra dele, e é por isso que o Dostoiévski é um dos caras que melhor mergulharam na alma humana. Tem muita gente que diz até que o Dostoiévski é antecipatório da psicanálise, né? Sim, o Ele psicólogo, é, né? ele entende meandros ali do subconsciente, do porquê a pessoa age, dos lapsos. É muito interessante mesmo. A obra do Dostoiévski está recheada disso, né? É realmente instigante para quem lê, né? É engraçado você ter falado do Idiota, que eu lembrei de uma passagem do Idiota, né? Que é quando ele também tem muito do assim um alter ego, de certa forma, do Dostoiévski, né? Aquela coisa da Sim. epilepsia, né? Aquele pavor que ele tinha de ter crises epilépticas em público, não é? E tem uma passagem, não sei se você se lembra, que ele está na festa lá, na casa de uma mulher lá da aristocracia russa, e tem um vaso chinês, chiquíssimo. Sim, E ele sim. morre de pavor, ele tem um pavor de falar assim, eu vou derrubar e vou quebrar esse vaso. E aí ele faz tudo para ficar longe do vaso, porque é como se ele tivesse um pressentimento que ele ia quebrar aquele vaso, que era um vaso caríssimo e era assim, vamos dizer assim, o grande destaque, né, do salão dessa senhora, né, tem uma obra daquela. E ele dá uma crise epiléptica e ele quebra o vaso. E ele quebra o vaso. Assim, é impressionante. Não sei se você lembra. Assim, Lembro. assim, fiquei muito assim, impressionada assim, com essa passagem do livro aqui. A gente fazendo um desvio, né, do nosso tema. Mas é. E ele recebe naquele dia um tratamento nada compassivo. Porque ele tem uma crise epiléptica, que é uma doença, que é uma coisa que ele não controla, e ele não é perdoado por aquilo. Aquilo vai persegui-lo, o fato de ele ter quebrado aquele vaso. Assim, ele é Né? culpado, né? Na verdade, ele é culpado, Culpado. né? Exatamente. Né? E distribuir culpas, né, Rosângela, é uma maneira de não ser compassivo. Né? Porque a compaixão também é perdão, também é compreensão. E quando você começa a distribuir culpas, é isso, né? Essa forma, né, de se relacionar com a pessoa, que é essa forma da cobrança, essa forma do julgamento, essa forma de você não compreender o outro como o outro é, né? É interessante porque aqui eu lembrei também do outro filósofo, que é o Schopenhauer, né? E ele ficou conhecido justamente por ter feito assim, uma espécie assim, de moral da compaixão, não é? Até eu li uma biografia, já há um tempo dele, escrita por um autor que chama Zafransky, ele até escreveu outras biografias sobre o Nietzsche, sobre o Heidegger, assim, se especializou, né, nesses grandes filósofos da Alemanha, não é? E é interessante porque eu estava hoje dando uma folheada assim, na biografia de novo, e como é que o Schopenhauer pensava essa questão da compaixão, que ele falava que a compaixão não é algo que todo mundo sente, né? Ele sabia disso, né? Para quê? Porque parece que você tem que estar conectado, de certa forma, para sentir compaixão com o mundo, com os outros, né? O mundo é sofrimento, né? Não tem como, assim, a gente vê a realidade à nossa volta e a gente vê sofrimento, a gente vê dor, não é? A menos que você queira fechar os olhos para o mundo, não é? Aí não, aí você não, né? Você não vai ser afetado por esse sentimento. Me parece que a ausência de compaixão também é uma tentativa, Rogério, aqui eu estou querendo elaborar isso, Uhum. o que você acha? De não enxergar a realidade, né? Quando assim é melhor, né? Eu fecho os meus olhos, né? Quando eu não quero enxergar a dor do mundo, não quero enxergar a dor do outro, ou eu jogo a culpa nele, né? Ou eu digo que é do destino, que é assim mesmo, né? Como o nosso presidente que fala que tem que morrer mesmo, né?
e infelizmente está fazendo aí uma legião de gente pensando da mesma forma, né? Mas parece assim que não querer, quer dizer, é não querer ver a realidade também, é se fechar para ela, né? Porque é isso, o mundo é dor, é sofrimento, né? Então, se eu abro os olhos para o mundo que me cerca, mas, quer dizer, se eu mantenho pelo menos alguma relação de afetividade com o mundo e com as pessoas, não tem como eu não ser afetado por esse sentimento, não é? E uma fuga de responsabilidade também, né? Porque você, de alguma maneira, você se isenta de tomar uma atitude diante de uma injustiça, por exemplo. De comprar uma briga diante de uma ideia que você acredite que seja nociva, né? Então, esse tipo de covardia, porque isso também é um pouco isso, essa questão, eu vou me colocar em um lugar onde eu possa viver na minha bolha, possa viver no meu universo particular, né? No meu paraíso particular, né? Para brincar com a história, né? Quer dizer, você sair deste plano, né? No seu paraíso artificial, né? Que é a expressão, né? Correta, né? Quer dizer, no seu paraíso artificial, para que você não tenha que lidar com a dor. Você não tenha que lidar com o ônus de ser confrontado e de confrontar determinadas situações. Então, é complicado isso, né? Assim, eu acho que a história conta muitos episódios em que isso aconteceu de certa maneira e que depois cobrou um preço caríssimo, né? Você falou da Revolução Francesa, né? A gente lembra, dizem que nem dizem que ela nem disse essa frase, mas ficou, né, colocado para ela, né? Quem se não tem pão que comam brioches, né? Quer dizer, então assim, é uma coisa, e quem tiver a oportunidade de visitar Versalhes, né? Castelo de Versalhes ali perto de Paris, e uma coisa que quando eu fui lá me impressionou foi o quarto da Maria Antonieta. O quarto da Maria Antonieta, quando você visita o quarto da Maria Antonieta, você fica pensando que tipo de personalidade é alguém que dorme no lugar daquele. Porque é uma coisa tão fora da realidade aquilo, é uma coisa tão encenada, é tudo tão encenado, né? Que você fica pensando, realmente, essa pessoa que ela vivia num mundo à parte. E ao viver no mundo à parte, ela o marido, o rei e toda aquela aristocracia que tinha ali, eles não perceberam o que estava acontecendo. E quando perceberam, foi tarde. Foi muito tarde para eles. Eles pagaram com a própria vida aquilo que eles desprezaram. Então, é uma situação, e a gente vê isso muito, né? Se a gente for buscar aqui para o Brasil, né, um outro paralelo histórico em relação a isso, né, é o golpe de 64, né? Quando a gente lê aqueles livros do Hélio Gaspari, o João Goulart era um iludido, né, enquanto presidente. Ele achava que ele tinha uma segurança nas Forças Armadas que só estava na cabeça dele. Então, assim, é uma loucura. Você pensa uma pessoa dessa está nesse lugar e não lê a realidade. E isso me parece, Rosângela, você falou aí do nosso presidente hoje, é o que acontece hoje, é o que acontece nos Estados Unidos, né? E isso passa pela falta de compaixão. Porque se a pessoa tivesse compaixão, ela teria interesse pelo que os outros estão sofrendo. Quando ela deixa de ter esse interesse, ela se isola, ela cria um mundo à parte, um mundo particular, e ela acredita nessa fantasia. E a literatura está cheia de personagens assim, de pessoas que acreditam na própria fantasia. Eu acabei de ler um livro aqui, que fazia tempo que eu estava namorando ele para ler, e li agora no início das férias, agora, que é o Coronel Lobisomem, do José Cândido de Carvalho, né? E o Coronel é uma figura assim, né? Ele é um livro muito engraçado, né?
Mas o coronel é completamente doido, né? Assim, ele cria as fantasias, ele acredita nas fantasias dele e ele morre na fantasia dele. Então, assim, eu acho isso maluco. E ele era um homem compassivo. No entanto, ele era compassivo dentro da lógica dele. Dentro da lógica dele, ele era compassivo, porque ele se achava compassivo. Aí é que está o problema. Ele se achava, ele falava assim, eu tenho muita compaixão, eu sou coronel, tenho patente, eu tenho 2 metros de altura, eu tenho riqueza, e olha como eu trato esse mulatinho aqui, que é meu agregado, olha como eu trato esse peão aqui, que não sei o que, olha como eu sou bom. Não, não era. Não era bom, né? Então, assim, e ele morre nisso. Então, a gente vê, na literatura, traz muito isso. Outra pessoa que eu acho que aí, até pelo excesso, às vezes, né? É o Policarpo Quaresma, né, Rosângela? Do Lima Barreto. Quer dizer, é um cara também que vive na fantasia dele, que acha que vai transformar o Brasil, que tem né, seus devaneios, né? E que acaba como acaba. Então, isso é interessante a gente pensar isso também. Mas, engraçado, sobre o que você falou, eu queria, assim, me ocorreu aqui duas coisas que eu queria pontuar, assim, quando você fala do coronel, né, do coronel Lobisomem, quando ele fala que ele é um homem compassivo. Uma distinção que a Hannah Arendt vai fazer, não é? E também está nesse livrinho que eu mostrei aqui, é justamente do que é a compaixão e do que é a piedade, né? A compaixão, ela precisa, a compaixão, porque é um sofrer com, a compaixão é igualitária, quer dizer, a compaixão não me coloca num nível superior, né? Quando eu sofro com alguém, eu sofro a dor de alguém, eu me coloco no lugar dele. De certa forma, você tem ali um nivelamento, né? Você tem assim pessoas que estão no mesmo nível, né? Quando você fala de piedade, você está olhando de cima, né? Quer dizer, É, por isso que ela fala que a compaixão é muda, que a compaixão se dá no gesto, né? A piedade é falante, né? A piedade adora um discurso, né? Assim, bom, a gente exatamente. fez demais, né? Todas as campanhas de piedade que tem aí da nossa elite, adora distribuir um cobertorzinho, né? Adora fazer uma gracinha, mas na hora de abrir mão das suas riquezas, na hora de falar de distribuição de renda, aí é outra coisa, né? Porque a piedade, inclusive, ela se alimenta quer dizer, dessas pessoas que estão mesmo numa condição inferiorizada, né? Para eu sentir piedade, eu preciso de ter pessoas, né, que estão necessitando dessa piedade, né? Assim, é diferente a compaixão, né? Porque a compaixão é empatia, né? É eu É, viver no outro, né? Eu sentir essa dor, né? Ah, não, a piedade olha de cima, né? A piedade, né? é, Então, e é engraçado como que a piedade pode andar de par a par com a crueldade, né? Como as pessoas que se dizem piedosas, ao mesmo tempo, podem ser extremamente cruéis, né? Aqui tem uma outra frase do, que eu vou lembrar de novo do nosso querido Dostoiévski, que eu não sei se você lembra, tá também lá nos Irmãos Karamazov. Tem um personagem lá que é secundário, mas tem uma frase que ele fala que é maravilhosa, que ele fala assim, que ele ama a humanidade, mas não consegue conviver com ninguém no seu quarto por 2 dias. Você não consegue gostar de ninguém em particular, quer dizer, mas a humanidade em geral, né? Eu tenho esse sentimento assim, né? De amor ou a piedade pelas massas, né? Mas essas massas não têm rosto, né? Não são pessoas, né? São olhadas de cima. Então é um discurso, não é que você falando do coronel, me parece muito esse discurso assim da elite, né? Esse discurso de ser piedoso, né? Quando convém, vamos dizer e assim. você descreveu perfeitamente, é exatamente isso, ele, né? Ele é um personagem que a piedade dele, ele é o favor de não ser cruel, porque ele poderia sê-lo, mas ele faz o favor de não ser, né? Então ele é racista, ele é um homem bruto, é um homem cheio de traumas,
é um homem que também não consegue viver com ninguém. Então, assim, ele é aquela pessoa difícil, ele mesmo fala, eu sou difícil, tal, não sei o quê. E é bobo, que ele é ignorantão de tudo, e ele cai numas presepadas também, você fala, ô, que homem bobo esse, né? Então, assim, mas ele não, mas ele se acha, ele fala do lustre da botina, ele fala da barba ruiva, grande, bem aparada que ele tem, ele fala do cavalo que ele tem, e ele trata, e ele fala assim, não, porque chega, e toda hora ele fala assim, fulano de tal pediu licença para falar comigo, e eu já apertei ele num abraço. Quer dizer, você já está colocando o cara naquela posição ali. E aí ele usa muito, o Zé Cândido de Carvalho usa muito uma, uma expressão que o Zé Cândido de Carvalho tem alguns caras que mudam a nossa língua na hora né? Inclusive o Zé Cândido de Carvalho é muito comparado ao Guimarães Rosa nesse sentido, ao Mário Palmério também, apesar dele não ser mineiro, ele ser fluminense, né? Ele nasceu em Campos dos Goytacazes, mas parece um mineiro falando, né? E aí ele com essa brincadeira da linguagem, ele fala assim, tomou postura de subaltertismo. Quer dizer, o cara é subalterno, entendeu? Então, assim, tomou postura de subaltertismo, né? Quer dizer, não existe essa palavra, mas ele inventa, né? Então, assim, é muito interessante isso, e esse cara se acha ele se acha compassivo. E ele, Rosângela, tá certo, de uma elite rural dos coronéis, que é do passado, do século passado, que, né, como tem no Jorge Amado, como tem no Zé Lins do Rego, o avô do Zé Lins do Rego é assim, né, naqueles livros do ciclo da cana-de-açúcar do Zé Lins do Rego, né? Como é assim na literatura de tantos e tantos, inclusive do próprio Guimarães Rosa, né? Inclusive do Machado também, do Bernardo Ellis, né? Quando ele vai falar do Tronco, aquele livro dele, o Tronco, fala desses coronéis também. Mas isso é a nossa herança. O Leblon é a herança dessas pessoas. E essas pessoas já eram herança do Leôncio da Escravizaura do Bernardo Guimarães. Quer dizer, do senhorzinho de escravo, do senhorzinho de gente terra. É isso. E a gente vem nessa toada de uma sociedade que não é compassiva. No máximo, como você colocou, que a Hannah distingue tão bem, eventualmente é piedosa. Quando convém. Quando convém, Quando é bom aparecer na foto, né? Tem um jornalista da Globo News, Otávio Guedes, que brinca, ele fala assim, ele dá um nome a isso, ele fala assim, que o povo fala que é lavagem de dinheiro, né? Ele fala assim, tem a lavagem de imagem. Quer dizer, eu preciso melhorar a minha imagem, aí ele fala isso dos bicheiros que vão apoiar as escolas de samba, né? Então, eu preciso lavar a minha imagem, então eu coloco dinheiro na escola de samba e saio na Sapucaí desfilando, como um benemérito, né? Só que não, não é, né? Então, eu acho que a gente tem muito disso, né? E a gente vê isso muito na política e nas políticas públicas, né? Então, e a gente está vendo isso agora. Isso se fica ainda mais explícito num momento de crise tão grave como esse que a gente está vivendo, porque esse tipo de visão, esse tipo de postura diante do outro fica muito visível, né? É a pessoa que arrisca a vida da outra porque a outra tem que lavar o banheiro dela, porque a outra tem que cozinhar para ela. Então, assim, é complicado isso. Quando a gente lê essas notícias, a gente leu aquela notícia daquele menino do Recife que caiu do nono andar, 25 anos, que a patroa largou dentro do elevador, porque era filho da empregada. A gente fica pensando, você, Rosângela, que conhece tão bem também a França, e a gente tem outros... Isso é meio impensável em certos países. É uma coisa assim que não encaixa, sabe? Não na proporção que a gente tem aqui, né? Estava vendo
milhões de pessoas perderam o emprego porque se recusaram a ir trabalhar durante a pandemia no sentido de proteger a sua saúde. A Então, impressão, assim, a gente tem essa, né? A impressão que dá é como se a nossa elite se sentisse dona, né, da vida das pessoas, né? Assim, né? Sim. Eu sou dona da... Assim, eu não sou dono só da sua força de trabalho, não, eu sou dono da sua vida. A sua vida me pertence, né? Eu que decido, assim, não é, vai muito mais além disso, né? Mas eu queria trazer uma última coisa aqui, uma última para a gente pensar, já que eu comecei pontuando essa diferença de compaixão, piedade, mas aí as pessoas podem se perguntar, não, mas esse sentimento da compaixão não tem aí um fundo muito cristão, não é? E essa coisa de você sentir a dor do outro, essa coisa do gesto, né? Mas também tem um outro princípio que eu acho assim que é mais político e a gente talvez poderia tirar um pouco esse fundo, né, religioso, mas que é um princípio também que nos conecta e que nos faz ver o outro, né, de uma forma igualitária, que é a solidariedade, não é? Quer dizer, esse princípio, né, de ver, quer dizer, aí é diferente da piedade também, quer dizer, você não se alimenta do sofrimento. Quer dizer, o que é a solidariedade? A solidariedade é justamente tentar tirar o outro do sofrimento, né? Quer dizer, que a compaixão é aquela sentir a dor do outro, né? E tentar também remediá-la, de certa forma, né? Mas ali pode ser uma coisa muitas vezes localizada, ou é complicado pensar numa política movida à compaixão, né? Assim, no sentido mais amplo, né? Mas quando a gente pensa na solidariedade como um princípio político também, ela também é movida por algo que também é emancipador, não é? Porque a solidariedade você também quer ajudar o outro e mais, você quer ajudar o outro para que ele não precise mais de ajuda depois, né? Para que ele se emancipe, não é? Quer dizer, a solidariedade ela dá um passo à frente, não é? Exatamente. E ela é uma, aí sim, ela é mais efetiva, né? Ela é mais objetiva até, né? Então, essa questão do ser solidário, eu acho assim, o ser solidário, ele só pode acontecer se você tem a empatia, se você Sim. realmente reconhece, né? Quer dizer, uma coisa não pode não se dissociar da outra, porque é impossível você conseguir exercer e sentir solidariedade se você despreza o outro, se você acredita que você está acima do outro. Então, são duas, são condições intrínsecas assim. E a solidariedade, ela é uma, não sei assim, eu não sei se a minha visão do país tem ficado mais pessimista, mas a gente sempre pensou, né, o Brasil como um povo alegre, um povo solidário, um povo caloroso, né? E a gente percebe nos últimos tempos que não somos assim, né? Você tem gente assim, obviamente, no Brasil, mas quando você traça um retrato maior, né, do que está acontecendo, nós percebemos que nós não somos assim. É aquela velha discussão lá do Sérgio Buarque de Holanda, que o Chico Buarque gosta muito de esclarecer, né? Quando o Sérgio Buarque disse assim que o homem cordial, lá no Raízes do Brasil, e as pessoas achavam que o cordial do Sérgio Buarque era porque a pessoa era amistosa, porque a pessoa era gentil, porque a pessoa era... Não tem nada a ver com isso, né? O cordial dele de novo, da etimologia da palavra, né? Que é do coração. E do É coração. uma pessoa passional. É uma pessoa passional. O brasileiro é passional. E quando a gente fala em passionalidade, pode ser sentimentos bons e ruins. Então, pode ser um sentimento de amor, aí vem novamente a questão da paixão que você falou, né, Rosane? Sim. Uhum. Como também pode ser um ódio, né? Quer dizer, você pode ter um ódio intenso. E o que o Sérgio Buarque de Holanda colocou foi isso em Raiz do Brasil.
Não é que nós somos gentis, amistosos, bonitinhos, não tem nada disso. Ele, no momento nenhum ele fala isso. Nós somos movidos, muitas vezes, por paixão. Só que a paixão, não só a paixão no sentido que a Hannah Arendt coloca, né? No De se sentido da colocar compaixão. da compaixão. Uhum. Mas, às vezes, a paixão de atacar e atingir o outro também, porque paixão, nesse sentido do passional, tem a ver também com desejo e com prazer. E, às vezes, as pessoas têm desejo e prazer de atacar os outros, de mostrar todas as suas garras, suas presas, e ir para cima. E a gente tem visto muitos exemplos disso, né? Nós, numa crise de compaixão, numa crise de solidariedade, eu diria até uma crise de piedade, né? Porque nem exemplos de piedade a gente tem visto muito. Exatamente. Crise de tudo. E vendo aí uma faceta nada sorridente, né? Uma faceta que a gente intuía, né? A gente podia até intuir, mas acho que ela nunca ficou tão escancarada quanto agora, né? Essa faceta do ódio, né? Que se entranhou no Brasil, que está se mostrando agora de uma forma tão assustadora, né? Exatamente. Bom, mas a gente está chegando aqui perto do encerramento, né? Alguma dica para hoje, Rogério? Você sempre gosta de dar alguma diquinha de leitura? Eu vou dar uma dica de um clássico. Eu não estou com ele aqui porque o meu sobrinho pegou para ler e não devolveu ainda, mas tudo bem, né? O sobrinho pode, né, pegar aqui no empréstimo, porque a gente sabe onde cobrar depois, né? Uhum. Eu acho que é um livro emblemático nesse sentido, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, com aquele personagem lá, o Curtis. E que merece um programa, né? Que merece um programa à parte, ainda vai fazer um programa à parte. Vamos fazer. E que ele é um emblema da ausência de qualquer tipo de compaixão. Então, ele realmente, quando eu penso em um personagem sem compaixão, o primeiro que me vem à mente é aquele homem completamente alucinado no meio da selva africana. E até, né, Rosângela, essa semana o rei belga pediu desculpas pelo que os seus antepassados fizeram no Congo belga. Né? O rei Leopoldo, né? O Leopoldo, exatamente. Genocida, inclusive, uma estátua dele, genocida. É. Um genocida comparável a Hitler, a Stalin, um genocida do mesmo naipe. Aquela história... Que deve ter matado 10 milhões de pessoas ali no Congo facilmente. Aliás, quem escreve bem também sobre esse tema é o Lhosa, né? Naquele livro dele, A Ilha do Celta, né? Que tem uma passagem lá no Congo. O Sonho do Celta. Hã? O Sonho do Celta. O Sonho do Celta, é isso aí. Isso, é maravilhoso exatamente. esse livro. Nossa, maravilhoso. Inclusive faz uma... Dessa última fase aí do Lhosa, para mim, é um dos melhores livros dele. Ah, com certeza. E ele faz uma ponte com o ciclo da borracha na Amazônia, né? Sim. Né? Ali no Peru também, toda uma ponte, né? Feito, né? Das comunidades indígenas, né? Todo o horror do colonialismo. Né? É sensacional esse livro, né? Bom, eu indicaria que, como eu falei, para falar da moral da compaixão, quem se interessar, essa biografia aqui do Schopenhauer, né? Que já sai há algum tempo, né? Que é um autor muito interessante, né? E que elevou assim, né? Que erigiu, vamos dizer, uma ética, vamos dizer assim, da compaixão, que é bem interessante. Talvez seja um autor para a gente retomar aí nesses dias que a gente fica tão assustado, né, com tanta falta de compaixão e de solidariedade, né, entre as pessoas. Bom, então vamos terminando. Eu peço novamente a quem nos assiste que dê os likes, né, compartilhe os nossos vídeos, acione aí a notificação para receber novos conteúdos, né? E vocês nos ajudando dessa forma, a gente vai ampliar nosso alcance, né? E vamos poder, então, consolidar aqui o nosso programa, né? E também investir em novos projetos, né, Rogério? Isso, exatamente. A gente está buscando aí outras alternativas e outras maneiras de levar conteúdo de qualidade para vocês. Então tá bom. Até a próxima semana, então. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais.